Existe um tipo de silêncio que só a extinção conhece. Não é o silêncio da noite que promete um novo amanhecer, nem o silêncio do inverno que espera pacientemente pela primavera. É o silêncio do nunca mais. O silêncio absoluto de uma voz que jamais voltará a ecoar. Imagine uma planície congelada onde o vento uiva sem testemunhas. Ao longe, uma pequena fogueira pisca contra a imensidão branca, cercada apenas por ferramentas abandonadas e ossos espalhados na neve. Essa cena não é ficção, é o último vestígio de uma humanidade que um dia caminhou ao nosso lado. Em 1856, operários alemães penetraram as profundezas de uma caverna e encontraram algo perturbador. Ossos que pareciam humanos, mas carregavam diferenças impossíveis de ignorar. Crânios mais robustos, estruturas ósseas mais densas, proporções que desafiavam tudo o que conhecíamos sobre nós mesmos. Aqueles restos mortais contavam uma história que ninguém estava preparado para ouvir. Uma história sobre irmãos perdidos no tempo. Durante mais de um século, a ciência os tratou com desprezo. Acreditávamos que eram nossos ancestrais primitivos, criaturas brutais e inferiores, incapazes de pensamento complexo ou emoção genuína. As ilustrações da época mostravam figuras curvadas, bestiais, grotescas. Estávamos profundamente, terrivelmente errados. A verdade é muito mais perturbadora e fascinante. Há 150 mil anos, enquanto nossos próprios ancestrais ainda lutavam para sobreviver nas savanas africanas, outra espécie humana dominava os territórios gélidos da Europa e da Ásia. Eles eram os Neandertais, e seu mundo era um lugar onde duas humanidades dançavam sob um mesmo céu congelado. Seus corpos eram máquinas perfeitas de sobrevivência, mais baixos que nós, extraordinariamente musculosos com ossos densos como ferro. Cada detalhe anatômico era uma adaptação ao frio brutal. Narizes largos aqueciam o ar gelado antes de alcançar os pulmões. Corpos atarracados retinham calor precioso. Mãos poderosas eram capazes de esmagar ossos e fabricar ferramentas com precisão mortal. Eles caçavam mamutes com lanças que forjavam no fogo, coordenando ataques que exigiam inteligência, estratégia e comunicação sofisticada. Mas força bruta nunca foi tudo que eles possuíam. Escavações arqueológicas revelam algo muito mais profundo e inquietante. Eles enterravam seus mortos com cuidado ritualístico, às vezes acompanhados de flores e objetos pessoais. Cuidavam dos feridos e dos idosos, mantendo vivos indivíduos que jamais sobreviveriam sozinhos. Criavam colares ornamentados com garras de águia. Pintavam as paredes de suas cavernas com pigmentos vermelhos, deixando símbolos geométricos cujo significado jamais decifraremos. Eles pensavam, eles sentiam, eles criavam arte. Eles eram humanos, tão humanos quanto nós. E então, há cerca de 50 mil anos aconteceu o inevitável. Dois mundos colidiram quando nossos ancestrais sapiens começaram a migrar para fora da África, penetrando lentamente nos territórios que os neandertais chamavam de lar, há centenas de milhares de anos. Imagine esse primeiro encontro, dois grupos se observando à distância cautelosa. De um lado, figuras robustas e atarracadas, cobertas por peles grossas. Do outro, silhuetas mais altas e magras, com ferramentas diferentes, olhos diferentes, mas a mesma centelha inconfundível de consciência. A história poderia ter sido escrita em sangue. Ao longo dos milênios, a humanidade provou repetidamente sua capacidade de destruir o diferente. Mas dessa vez algo surpreendente aconteceu. Nós nos reconhecemos. E no reconhecimento, houve conexão. Por milhares de anos, as duas espécies coexistiram, não como inimigos mortais, mas como vizinhos incertos que lentamente aprenderam a compartilhar. Trocaram ferramentas, conhecimentos, talvez até histórias e crenças. E sim, houve amor. Houve união. Houve filhos nascidos da mistura de dois mundos. A genética moderna revelou algo extraordinário que habita em nosso próprio sangue. Quando os cientistas sequenciaram o genoma Neandertal e o compararam com o nosso, descobriram fragmentos de DNA Neandertal espalhados pelos cromossomos de quase toda a humanidade moderna, 3%, 5% em algumas populações. Genes que nos ajudam a combater doenças, que afetam a cor de nossa pele e cabelo, que influenciam nossa resposta ao frio. Nós não apenas lembramos deles, nós os carregamos em cada célula. Mas essa união teve um custo sombrio e inevitável. Éramos morritos. Eles eram poucos. Nós nos reproduzíamos mais rapidamente, nos adaptávamos com maior facilidade e trouxemos conosco algo invisível e mortal. Doenças contra as quais seus corpos não tinham defesa.
Não houve genocídio organizado, não houve guerra de extermínio. Foi algo muito mais silencioso e implacável. Foi assimilação. Foi o abraço fatal de uma população massiva engolindo lentamente uma espécie menor e mais isolada. Há 40 mil anos algo mudou definitivamente. Os vestígios arqueológicos de neandertais puros simplesmente desaparecem do registro fóssil. Talvez nunca tenha existido um único último neandertal no sentido dramático que imaginamos. Talvez eles tenham simplesmente se dissolvido em nós. Suas linhagens puras fragmentando-se e misturando-se até que a distinção se tornou impossível. Mas ainda assim, houve um momento, um último suspiro, quando algo em algum lugar perdido nas montanhas geladas da Europa foi o derradeiro a carregar aquela herança ancestral intacta. E então, o silêncio. Hoje, quando arqueólogos escavam sítios paleontológicos e seguram ferramentas neandertais contra a luz, quando geneticistas analisam sequências de DNA e encontram aqueles fragmentos vermelhos marcados em nossas leituras genômicas, estamos tocando fantasmas. Estamos conversando com irmãos que morreram há 40 milênios, mas que nunca partiram completamente. A extinção dos neandertais não foi resultado de inferioridade. Foi resultado de azar, de números, de circunstâncias que nenhuma inteligência ou força poderia superar. Eles sobreviveram a 4 glaciações brutais, dominaram um continente hostil por 400 mil anos, desenvolveram cultura, arte, compaixão e sabedoria. E ainda assim, desapareceram. Essa é a lição mais perturbadora que nossos irmãos perdidos nos deixaram. Humanidade nunca foi algo exclusivo, nunca foi garantido. É algo frágil que pode ser perdido em silêncio, engolido pelo tempo e pelas circunstâncias. E talvez, em algum futuro distante, outra espécie inteligente encontre nossos próprios ossos enterrados nas camadas geológicas da Terra. E se pergunte quem éramos, por que desaparecemos. Esperemos que sejam mais generosos em suas suposições do que nós fomos com os neandertais. Porque no final, somos todos apenas ecos temporários em um universo que continua girando, indiferente ao nosso silêncio.